Ok, vamos começar analisando aqui o esboço do curso. Primeiro lendo a citação, Cristo Triunfante, página 334. A irmã White diz: leiam o livro de Daniel. Relembrem ponto por ponto a história dos reinos ali representados. Contemplem estadistas, concílios, exércitos poderosos e vejam como Deus atuou para abater o orgulho e lançar ao pó a glória humana. Objetivos do curso. Primeiro, fazer uma análise detalhada de cada capítulo e versículo do livro profético de Daniel. Então, será um estudo exegético, versículo por versículo do livro de Daniel. Chegar a uma compreensão clara de como aplicar e interpretar os livros proféticos da Bíblia, especialmente o livro de Daniel. Então, nós vamos aprender os princípios da interpretação profética. Como interpretar símbolos e como aplicar os escritos proféticos para os dias atuais. Terceiro, ajudar cada aluno a compreender a seriedade dos tempos nos quais vivemos. 4. Ajudar cada aluno a compreender a qualidade de caráter que Deus espera da última geração de fiéis aqui na Terra. Vocês podem já gravar isso em suas mentes. 2 objetivos ao estudar o livro de Daniel, ou 2 razões pelas quais o livro de Daniel é relevante para a última geração do povo de Deus aqui na Terra. Primeiro, o livro de Daniel nos ajuda a compreender os tempos nos quais vivemos. O livro de Daniel, ele identifica, através da profecia, onde estamos no desenrolar da história da raça humana. Mas isso não é o suficiente, não é suficiente saber, tudo bem, estamos aqui nos últimos dias da história do planeta Terra. Mas o livro de Daniel também me mostra qual será o caráter que vai subsistir os últimos dias. Então, 2 coisas. Ajudar o aluno a compreender os tempos nos quais vivemos. É o que nós vamos fazer através do estudo do livro de Daniel. Mas também ajudar o aluno a compreender a qualidade de caráter que Deus espera da última geração de fiéis aqui na Terra. E 5º objetivo, aprender como fazer comentários dos livros da Bíblia. Os livros texto, versão da Almeida Corrigida Fiel, trinitariana, de preferência, a Bíblia na versão corrigida fiel de Almeida. O livro de Ellen White, Profetas e Reis, seção 5, tem 6 capítulos que comentam sobre a vida de Daniel. Esses 6 capítulos do livro Profetas e Reis se encontram na seção 5. Eles são comentários dos primeiros 6 capítulos do livro de Daniel. Então, eles correspondem com os capítulos do livro de Daniel até o capítulo 6. E o livro de Urias Smith, Profecias de Daniel. Esse livro será primordial para essa disciplina. Requerimentos do curso, o que eu, como professor, espero de vocês. Prover esboço de cada capítulo do livro de Daniel. E ler o livro de Daniel da Bíblia, capa a capa, capítulo 1 a 12. Profetas e Reis, capítulo 39 até 44. E as profecias de Daniel, capítulo 2, 7 a 10.
Então vamos lá. A introdução do livro de Daniel. Vamos primeiro responder aquela pergunta que eu adiantei para vocês. Por que o livro de Daniel é relevante para o povo remanescente? Por que esse livro é relevante? Eu mencionei já duas coisas, eu vou mencionar as duas de novo e vou adicionar uma terceira. 3 razões pelas quais o livro de Daniel é relevante para o povo remanescente. Deixa eu começar com a primeira, a que eu não mencionei. Está em Mateus capítulo 24, verso 15. Vamos abrir em Mateus 24, 15. A pergunta é, por que o livro de Daniel, esse livro do Antigo Testamento, é relevante para o povo remanescente? Todos os livros da Bíblia são relevantes para nós, vocês concordam? Agora, o livro de Daniel é mais relevante do que outros livros da Bíblia. Por quê? E eu estou falando a respeito do povo remanescente. Mateus capítulo 24 e verso 15, Jesus ele disse assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Por que ele é relevante para o povo remanescente? Porque no contexto de falar sobre os eventos finais e os sinais que mostrariam que sua vinda estaria próxima, Jesus, ele indicou o livro de Daniel. Ele disse, quem lê, entenda. Então, de todos os livros da Bíblia, no contexto de falar sobre sua vinda e os últimos dias, Jesus só menciona o livro de Daniel. Isso, para mim, mostra a importância do estudo desse livro. O que vocês acham? Jesus ele não menciona Jeremias, nem menciona Moisés. Falando sobre a sua vinda, ele fala sobre uma profecia do livro de Daniel. E ele disse ainda, quem lê, entenda. Então a compreensão do livro de Daniel é fundamental para o povo que viverá antes da volta de Cristo, a última geração. Essa é a primeira razão. Agora, a segunda é o seguinte: o livro de Daniel, ele revela os tempos nos quais vivemos. Isso nós vamos descobrir no decorrer do período. O livro de Daniel, ele revela, ele identifica os tempos nos quais vivemos. Ele nos mostra quão perto nós estamos do fim, especificamente, de forma bem precisa. E terceiro motivo pelo qual o livro de Daniel é relevante para a última geração é que esse livro revela o caráter que nós precisaremos para subsistir os últimos dias. Ficou claro? 3 motivos pelos quais o livro de Daniel é relevante. Agora, vamos então dividir o livro de Daniel em 2 partes. O livro de Daniel ele é dividido em 2 partes. Ou seja, nós temos 2 tipos de capítulos no livro de Daniel. Primeiro, nós chamamos os capítulos históricos que são proféticos. Ou podemos dizer, os capítulos histórico-proféticos. E nós temos também os capítulos profético-históricos. Nós temos 2 tipos de capítulo no livro de Daniel. Então, quando você lê um capítulo no livro de Daniel, você vai colocar esse capítulo ou nessa categoria ou nessa. Então, vamos lá.
capítulo 1, 3, 4, 5 e 6 de Daniel são capítulos histórico-proféticos. E os capítulos 2, 7, 8 e 9 e 10 a 12 são os capítulos profético-históricos do livro de Daniel. Agora, qual é a diferença entre os dois? Por que que esses capítulos são histórico-proféticos e esses capítulos são profético-históricos? Qual seria a diferença? Esses capítulos, capítulo 1, 3, 4, 5 e 6, são os capítulos do livro de Daniel que contam uma história da vida de Daniel ou de seus companheiros. Por exemplo, capítulo 1, Daniel e seus companheiros na corte de Babilônia, o teste sobre apetite. Capítulo 3, Ananias, Misael e Azarias diante da lei e a fornalha de fogo. Capítulo 4, a conversão de Nabucodonosor, uma história. Capítulo 5, a queda de Babilônia. Capítulo 6, Daniel diante da lei dos homens e a cova dos leões. Todos esses capítulos são histórias. Só que são histórias que profetizam. Por que que esses capítulos revelam histórias que profetizam? Porque cada história vai se repetir antes da volta de Jesus com o povo de Deus. Ou seja, Daniel ele teve muitas experiências em sua vida. Por que que Deus escolheu essas experiências para colocar no livro de Daniel? Por quê? Será que foi por acaso? Será que foi porque as mães precisariam de boas historinhas da Bíblia para contar para as suas crianças antes de dormir? Apesar de serem boas histórias para contar para as crianças, esses capítulos que são uma história, eles também são proféticos. Agora, e esses capítulos aqui? Os profético-históricos. Capítulo 2. O sonho de Nabucodonosor. E a imagem que revelam todos os reinos que surgiriam e cairiam até a volta de Cristo. E o estabelecimento do reino de Deus depois do milênio. Capítulo 7, os 4 animais, o chifre pequeno e o juízo investigativo. Capítulo 8 e 9, a profecia do bode, do carneiro e das 2.300 tardes e manhãs. Capítulo 10 a 12, que é a história do mundo, desde os dias de Medopérsia até o fechamento da Porta da Graça. São 4 profecias, mas 4 profecias que se cumpririam no desenvolver da história do mundo. Por isso são capítulos profético-históricos. Então, gente, na realidade, o livro de Daniel tem 4 profecias. Depois nós vamos estudar em detalhe cada profecia e nós vamos ver que as 4 profecias, elas são iguais. É a mesma profecia. Só que cada uma vai acrescentando detalhes. Então nós temos os capítulos histórico-proféticos e os capítulos profético-históricos. Então, os capítulos profético-históricos, eles revelam a história futura através da profecia.
E os capítulos histórico-proféticos revelam o futuro através da história. Ficou claro? Os capítulos profético-históricos revelam a história futura através da profecia. E os capítulos histórico-proféticos revelam o futuro ou profetizam acerca do futuro através de histórias. Assim nós dividimos o livro de Daniel em 2 sessões. Ok? Para Deus, olhar para o futuro é igual eu e você olharmos para o passado. E até melhor, porque Deus ele não tem uma memória falível como a nossa. Então, até olhando para o passado, nós temos detalhes um pouco obscuros. Mas Deus ele vê o futuro igual eu e você olhando para ontem. Está claro diante dele. E Deus escolheu o seu servo, Daniel, para revelar, até mesmo para estabelecer a autenticidade de sua palavra, o futuro, a história, antes que ela se desenvolvesse. Não é um pensamento incrível? Vocês já pararam para pensar nesse ponto? Vamos responder outra pergunta. Por que Jesus ensinou em parábolas? E essa pergunta, por que Jesus ensinou em parábolas, ela tem a mesma resposta da pergunta, por que Deus deu a profecia através de símbolos? Ou seja, a resposta é a mesma. Então a pergunta seria, por que Deus revela o futuro através de símbolos? 3 motivos. Porque Deus revela o futuro através de símbolos. Para responder, nós vamos abrir em Mateus capítulo 13, verso 9. Nós vamos descobrir o porquê revelar as verdades do reino de Deus em parábolas. 3 razões. Mateus 13, 9. Veja só o que diz aqui. Jesus falando. Quem tem ouvidos para ouvir, qual é a próxima palavra? Ouça. A palavra ouça aqui, ela não é ouvir. A melhor tradução para o português do grego seria: quem tem ouvidos para ouvir, entenda. Entenda. É lógico que se alguém tem ouvidos para ouvir, elas vão ouvir. Então, Jesus não estaria insultando a inteligência aqui dos ouvintes. Se você tem ouvidos para ouvir, logicamente você vai estar ouvindo. Jesus quis dizer algo mais do que apenas ouça. Ele quis dizer entenda. Mas para entender o que ele iria explanar nesse capítulo aqui, as pessoas precisarão de ouvidos espirituais, não carnais. Ou seja, um coração que compreendesse as coisas de Deus. E para isso é necessário entendimento. Então, quem tem ouvidos para ouvir, entenda. É interessante notar, segura o dedo em Mateus 13, é notar que as mesmas palavras estão em Apocalipse 13, verso 9. É até praticamente fácil de lembrar, porque Mateus 13, 9 e Apocalipse 13, 9 são as mesmas palavras, o mesmo Espírito que fala. Verso 9 de Apocalipse 13. Se alguém tem ouvidos, qual é a palavra? Ouça. A mesma palavra do grego que está em Mateus 13, 9. Então, quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, quem tem um coração para entender, entenda. Agora, vamos voltar lá para Mateus 13. Todos que, naquela ocasião, que tinham ouvidos literais, poderiam ouvir o que Jesus estava dizendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Ou seja, Jesus estava falando com todos os ouvintes naquele dia, ou só alguns que teriam determinados tipos de ouvidos? O que vocês acham? Naquele dia, espiritualmente falando, todos que ouviram Jesus, ouviram? Não. Literalmente, carnalmente, até ouviram. Ouviram um homem falando alguma coisa. Mas quantos entenderam? Poucos. Agora, a mesma coisa com a profecia. Por exemplo, vocês já ouviram alguém dizer que o livro de Apocalipse é um livro fechado? Quantos já ouviram? Agora, o livro de Apocalipse é fechado em que sentido? Ele não é fechado no sentido que eu não posso abrir a minha Bíblia naquela parte. Não é isso. O que as pessoas querem dizer quando elas dizem que o livro de Apocalipse é um livro fechado? Eu até vejo palavras, eu até ouço o pastor lendo e falando, mas eu não consigo entender. Ou seja, as pessoas têm olhos para ler, ouvidos para ouvir, mas não conseguem ver e nem ouvir. Está fechado. Por quê? Por que Deus escreveu o livro de Apocalipse? E, inclusive, os capítulos proféticos históricos de Daniel, porque os evangélicos não têm dificuldade de entender esses capítulos não, gente. Pelo menos não no sentido literal, no contexto da vida de Daniel. Eu já vi muitos evangélicos mencionarem Daniel na cova dos leões, e Ananias, Misael e Azarias na fornalha de fogo. Agora, quantos evangélicos de hoje vocês ouvem falar sobre as profecias de Daniel? Então, as profecias do livro de Daniel, ou seja, os capítulos proféticos históricos, estão na mesma categoria do livro de Apocalipse. Estão fechados. Sabiam de uma coisa? Que eles até têm razão. Porque até um determinado período na história do mundo, os capítulos proféticos históricos do livro de Daniel estavam fechados. Ou seja, as pessoas poderiam ler com os olhos e ouvir com os ouvidos e não verem e nem ouvirem. Quando eu digo verem e ouvirem, estou falando no sentido espiritual. Então a pergunta eu volto a fazer. 3 razões pelas quais Deus, Ele escreveu a profecia através de símbolos. Vamos voltar para Mateus 13, então, versos 10 a 13, diz assim: E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Jesus aqui, se nós estudarmos mais profundamente, está se falando sobre os inimigos da sua causa. Ele não estava falando dos simples, dos humildes, dos sinceros que eram atraídos ao seu ministério. Mas ele estava falando dos espias, dos inimigos da causa de Deus, aqueles que tinham Jesus como um impostor. Jesus fala: aquele que tem, se dará. Ou seja, aquele que, com aquilo que tem, vive em harmonia e faz o melhor uso da luz que recebeu, esse terá em abundância, ele receberá maior luz. Mas aquele que não tem, ou seja, aquele que supostamente ou aparentemente tem, mas não aproveita aquilo que tem, até aquilo que tem lhe será tirado. É a única forma de compreender esse texto. Porque Jesus fala: aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Isso tem algum sentido? Ou ele tem ou não tem.
Ou seja, ele tem, só que o que ele tem, ele não usa. Então até o que ele tem vai ser tirado. Jesus está falando aqui sobre a questão de viver em harmonia com a luz que tem. Quem tem pouca luz, mas vive em harmonia com ela, vai receber maior luz. E aquele que tem muita luz, mas nem aquela que tem usa, vai, além de não receber mais, mas aquilo que tem vai ser tirado. É isso que Jesus está falando aqui. E isso no contexto de compreender as parábolas, isso então no caso se aplica a compreender as profecias. Ou seja, quem não é sincero, quem não é genuíno, quem não quer compreender a verdade acerca das coisas que virão por motivações puras e sinceras, não poderão compreender. Ou seja, Jesus, ele quis, essa é a primeira razão, que somente os sinceros, genuínos, esforçados, compreendessem o futuro. Ou seja, alguns curiosos que querem saber o futuro, só por saber, ou só por dizer que sabem alguma coisa interessante, misteriosa na vida, Jesus prefere esconder, ocultar da compreensão dessas pessoas a profecia ou a verdade do futuro. Outra razão, Deus ele quer proteger a verdade dos inimigos da causa de Deus. Já pensou se nos dias de Paulo e Pedro eles falassem sobre Roma em cartas abertamente? Como a causa de Deus teria sofrido ainda muito mais perseguição? Não se pode. Já pensou se hoje você abrisse o livro de Apocalipse e lesse sobre o catolicismo de forma clara e compreensível a qualquer leitor? O que seria da Bíblia? A Bíblia não teria nos alcançado. Vocês estão entendendo? Por que Deus ele fala em parábolas ou símbolos? Deus ele precisou de preservar a sua palavra. A Igreja Católica, se a Bíblia falasse dela do jeito que ela fala, em palavras mais compreensíveis, ela teria tido a Bíblia como anátema. Ela já tinha a Bíblia como anátema durante a Idade Média, mas não de forma tão descarada. Mas já pensou que guerra teria sido feita contra a Bíblia se a Bíblia falasse claramente sobre a verdade que é exposta em Apocalipse e Daniel? Se em vez de dizer chifre pequeno dissesse o papado, se em vez de dizer besta que surgiu da terra dissesse Estados Unidos da América? Bom, então vocês já entenderam a segunda razão, para proteger a verdade. E também, número 3, para ajudar o povo de Deus a se identificar com sua mensagem. Vou explicar. Que objeto Deus usou para ensinar Nabucodonosor aquilo que ele queria saber sobre o futuro? Que objeto? Um ídolo. Porque ele era idólatra. E o que Deus usou para revelar a Daniel acerca do futuro? Os animais do santuário. Animais. Capítulo 8, animais do santuário. Então, Jesus ensinou em parábolas para ajudar as pessoas a identificar. Para os pescadores, o que Jesus disse? Vocês serão pescadores de homens. Para Nabucodonosor, Deus usa um ídolo para ensiná-lo acerca do futuro. Deus não concorda com idolatria, mas até um ídolo Deus usou para revelar uma verdade para aquela pessoa. Porque Deus ele gosta de usar objetos com os quais as pessoas podem se identificar. Uma informação importante que depois nós vamos provar com a Bíblia, mas eu vou já te dar do espírito de profecia a seguinte declaração, que está em Grande Conflito, página 356. Página 356 do Grande Conflito. Desde 1798,
o livro de Daniel foi descerrado. Aumentou-se o conhecimento das profecias e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo. Ou seja, 1798 foi o ano a partir do qual as profecias de Daniel foram descobertas. Não descobertas no sentido que as pessoas descobriram que elas existem, mas descobertas no sentido que agora foi aberto o entendimento dos sinceros a respeito da divisão profético-histórico do livro de Daniel. Agora, voltando aos capítulos histórico-proféticos, existe um princípio bíblico que nós precisamos entender antes de estudar esses capítulos. Que amanhã nós vamos começar com Daniel 1, então é importante nós já frisarmos esse ponto hoje. É o seguinte, vamos abrir em Eclesiastes capítulo 1 para ver esse princípio. É um princípio bíblico. Eclesiastes capítulo 1, verso 9 e também Eclesiastes 3,15. Vamos começar com capítulo 1, verso 9. É um princípio que precisa ficar gravado em nossas mentes. Não somente para Daniel, mas para o estudo da Bíblia de forma geral. Eclesiastes 1:9. O que foi está onde? Presente, futuro ou passado? O que foi ou o que está no passado, isso é o que há de ser. O que há de ser está onde? Futuro. Então, o que Salomão acabou de dizer aqui? O que está no passado vai acontecer no futuro. Qual seria outra forma de expressar essa realidade? A história se repete. E o que se fez se refere ao quê? O passado. Isso se fará, se refere ao futuro. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Vamos abrir em Eclesiastes 3,15. O que é está onde? No presente, já foi, está onde? Então, o que está acontecendo hoje, já aconteceu. E o que há de ser, que está onde? Futuro, também já foi, passado. E Deus pede conta do que passou. Ou seja, Deus, ele espera o que passou, ele sabe. Por quê? Porque ele conhece a natureza humana. Por que a história se repete? É a próxima pergunta que eu lanço para vocês. Por que a natureza humana não muda? É a mesma. Então, muda-se os participantes, muda-se os nomes, muda-se os lugares, mas a natureza humana, quer seja chinês, africano, americano, europeu, a natureza humana sendo a mesma, a história se repete. Próxima pergunta. Como fazer com que a história não se repita? Aprender com os erros dos homens do passado. Ou seja, aprender as lições da história. Nós precisamos estudar história não somente para obter conhecimento. Sabe que essa é uma das diferenças fundamentais da educação secular ou do mundo e a educação cristã. É no estudo da história. Na educação secular, nos estudos de história nas escolas do mundo, estuda-se a história para obter informação. O cristão, ele não estuda a história para obter informação. Ele estuda a história para aprender a informação
e aprender os princípios revelados na história, aplicá-los a fim de evitar os erros passados. Entendeu? Então a gente estuda a história para aprender as lições e os princípios revelados nela, a fim de evitar os erros daqueles que já passaram. Então, como pode-se evitar que a história se repete? Aprendendo com os erros. É lógico que existem momentos na história de grandeza, de nobreza, de coragem, de integridade, tudo isso revelado na vida de homens como Daniel e seus companheiros. E nesse caso nós queremos que a história se repete, não é verdade? E a história vai se repetir. Que apesar da natureza humana ser a mesma, falando dos erros dos homens dos passados e como eles se repetem no futuro, também o Deus que inspirou os heróis do passado é o mesmo. E ele terá outros heróis no presente e no futuro. Eu quero que a história de Daniel 3 se repita. Não o lado negativo, um decreto de morte de um rei, um monarca, ditador, eu não quero que isso se repete. Mas sabemos que vai se repetir porque a natureza humana é a mesma e vai acontecer. Mas que a história de Ananias, Misael e Azarias se repita em nós. Esse é o meu desejo. Por isso é importante estudar a história. Agora, será que Jesus ele compreendeu esse princípio? Vamos abrir em Mateus 24. Mateus 24. Será que Jesus ele compreendeu esse princípio que a história se repete, e o que está no passado será, e o que já foi acontecerá? Mateus 24, 37, Jesus ele revela aqui que ele entende esse princípio. E ensinou. Verso 37 de Mateus 24. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui Jesus estava profetizando, mas ele não usou uma profecia simbólica para revelar o futuro. Ele usou uma história com a qual os ouvintes poderiam se identificar, e ele usa aqui o paralelismo para ensinar. Jesus ele pega a história de Noé e ele fala assim, tá vendo isso aqui? Isso vai acontecer lá na frente. Pessoas serão diferentes, o mundo será diferente, o lugar será diferente, a sociedade será diferente, mas assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Ou seja, Jesus ele profetizou usando a história. E Daniel também ele profetiza através da história. Daniel 1 é uma profecia. Amanhã nós vamos estudar. Como é uma profecia? Nós temos Babilônia, o representante do governo de Satanás na terra, invadindo Jerusalém, a igreja de Deus, jovens sendo colocados diante de uma prova severa sobre apetite, sobre alimentação, jovens sendo fiéis a Deus até a morte. Isso é uma profecia, isso não é uma história. É uma história, mas é uma história profética. É uma história que profetiza. E essa profecia se cumprirá antes da volta de Cristo. E já está se cumprindo, inclusive. Então, nós temos o princípio da história se repete. Muito bem. Mais alguma coisa que eu quero compartilhar com vocês. A diferença entre interpretação e aplicação. Interpretação e aplicação. E nós vamos agora usar uma parábola de João 12
para ilustrar a diferença entre interpretação e aplicação. O que é isso aqui? O que vocês chamam? Um pincel. Quando eu falo que isso é um pincel, eu estou interpretando. Quando eu pego isso e uso para um determinado fim, eu estou aplicando. Ok? Só uma ilustração. Agora, é importante, primeiro, interpretar antes de aplicar. Porque se eu não interpretar corretamente, eu posso mal aplicar. Por exemplo, se eu interpretar isso aqui como martelo, aí eu vou mal aplicar. Porque se eu pego o pincel, mas eu interpreto como martelo, aí eu vou aplicar e eu não vou ter muito êxito em colocar um preguinho nessa parede. Porque é uma má aplicação. Por que foi uma má aplicação? Porque a interpretação estava errada. Agora, às vezes, eu posso até fazer uma aplicação que não seja a aplicação primordial ou a normal para aquele instrumento, mas que pode até servir, certo? Mas, às vezes, não serve. Muitas vezes, passagens da Bíblia são mal aplicadas porque houve uma má interpretação. Então, primeiro, antes de aplicar, é necessário interpretar. Interpretar corretamente. Ok? Então, deixa eu dar o exemplo aqui em João 12. Versículo 24. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Normalmente, nós, naturalmente, quando a gente lê uma passagem, o que a gente quer fazer primeiro? Aplicar. Como é que eu poderia interpretar esse versículo? Ou seja, qual seria a interpretação dele? Na verdade vos digo que, se o grão de trigo... Alguém poderia interpretar grão de trigo para mim? O que é o grão de trigo nesse texto? Alguns poderiam dizer, é a palavra de Deus. Outros poderiam dizer, somos nós. Outro, é Jesus. Pode haver mais de uma interpretação? Ou seja, isso aqui pode ser uma faca e um pincel ao mesmo tempo? É só uma coisa, é um pincel. Eu posso até, me esforçando, usar o pincel como uma faca junto com o meu garfo para comer a minha comida. Talvez eu até conseguiria, ele poderia até ser útil para tal fim. Não como martelo, isso seria uma má aplicação. Que eu não vou chegar a lugar nenhum usando isso aqui para colocar o prego na parede. Mas talvez como uma faca, mas ele só é um pincel. Ou seja, o grão de trigo, em João 12, 24, não é a Bíblia, nós e Jesus ao mesmo tempo. É só um. Eu posso aplicar a todas essas coisas, quem sabe dê certo, mas o que o grão de trigo é como interpretação? É Jesus. O grão de trigo é Jesus. E o que é a terra? Aí ele fez uma aplicação. Ele disse que é o coração do ser humano. Mas isso não é a interpretação. O que é a interpretação de terra? Alguém sabe? A sepultura para a qual Jesus foi. E o que é o fruto? Boas aplicações. As almas que serão salvas como resultado da morte de Cristo. Essa é a interpretação de João 12, 24. O que Jesus está dizendo aqui? Se eu morrer, eu perco a minha vida, mas eu terei fruto na salvação de muitos.
É o que Jesus está falando nesse versículo. Agora, eu posso aplicar. O grão de trigo pode ser a palavra de Deus, a terra pode ser o meu coração, o fruto pode ser o caráter de Cristo reproduzido em mim. É uma boa aplicação, sim ou não? Serve. Por que ela é uma boa aplicação? Porque ela não foge do objetivo do originador. E nem entra em conflito com nenhum outro conceito que o mesmo traz. Ok? Também pode ser o grão de trigo, a palavra de Deus, a terra, o mundo e o fruto, a salvação das pessoas para quem eu trabalhei. Outra boa aplicação. Mas não é a interpretação. Como é que eu posso descobrir a interpretação? O próprio contexto vai me ajudar. Se eu ler um pouco antes, eu vou ver que realmente Jesus estava falando sobre a sua morte. Entendeu? Então, o próprio contexto ele revela. Se você vê em João capítulo 12, verso 32, você vê por que eu cheguei a essa conclusão. Que Jesus disse, e eu, quando for levantado da terra, o que diz? Todos atrairei a mim. Então, ele estava falando da salvação das almas, das pessoas, como resultado de sua morte, entendeu? Se você vê no verso 23, você vê que Jesus falou a respeito da hora que chegou para ele ser glorificado. Aí você compara isso com outro texto de João e você vê que isso se referia à sua morte. Assim você interpreta a Bíblia, comparando texto com texto. Ok? Agora, eu não posso dar uma interpretação particular à Bíblia e nem à profecia. Você está entendendo? Ou seja, quando eu perguntei, vocês deram até boas respostas, mas tudo foi, a não ser alguns, interpretação particular. Você leu o texto e você falou o que você acha do texto. E até coisa boa. E seriam até aplicações boas, apropriadas, mas isso é uma visão particular. Então deixa a Bíblia interpretar a ela mesma, está entendendo? Deixa João interpretar João, e não Jorge interpretar João. Ou seja, se João falou alguma coisa, deixa o próprio João dizer o que ele quis dizer com isso. Em outras palavras, se Paulo fala que nós somos justificados pela fé e não pelas obras, deixa Paulo se explicar. Não vem Maria dizendo o que ela acha que Paulo quis dizer com essas palavras. A Bíblia se explica, não precisa da minha ajuda. Agora, o Espírito Santo me inspira a aplicar. E aí vem um bom sermão pegar a interpretação bíblica e aplicar. E ajudar o povo de Deus a aplicar em suas vidas. Então, quando você lê o chifre pequeno, em Daniel 7, deixa o próprio texto se explicar. Agora, uma coisa com a profecia é que você precisa mais do que a própria Bíblia para interpretar. O que você precisa, além da Bíblia, para interpretar a profecia? A história universal? A história. A história universal. Ou seja, como eu disse, a Bíblia, na profecia de Apocalipse ou Daniel, não vai mencionar o papado. Então, a história vai explicar o texto. Mas a história vai explicar o texto de forma tal que não tem como fugir ou ter dúvidas ou negar. Vocês estão entendendo? Mas de um modo geral, a Bíblia, como é que ela deve ser interpretada? Por ela mesma. E quando eu tenho uma boa interpretação, como será a aplicação? Ela será boa. Se eu sei que isso é um pincel, então eu vou aplicar o pincel da forma correta. Entendeu? Mas se eu não sei que é pincel e eu dou uma interpretação particular e digo que é um martelo, aí eu vou ter uma aplicação incorreta. Por isso que uma pessoa pega, um evangélico pega Lucas 4,16, que fala que Jesus ia às sinagogas todos os sábados, e ela não deixa a própria Bíblia explicar o texto. Aí ela dá a sua própria interpretação. E sabe o que elas falam? Que
Jesus ele estava guardando aquele sábado não como homem, mas como judeu, para cumprir o ritual judeu. Isso é uma interpretação particular. Aí como é que isso afeta a aplicação dela? Ela mesma não se sente na responsabilidade de guardar o sábado seguindo Jesus como exemplo, mas vê Jesus guardando o sábado só como judeu. Então a sua experiência é doente. Ela guarda o domingo, não o sábado. Ou seja, uma má aplicação. A aplicação ela guarda o domingo. Por que é uma má aplicação? Porque houve uma má interpretação. Ela não definiu corretamente o texto. Então, a experiência religiosa é doente. Muito importante saber como interpretar. Inclusive, os próprios escritos de Ellen White precisam ser bem interpretados. A interpretação é o que o texto está falando em seu contexto original. A aplicação é como eu trago os princípios daquele texto e aplico a nós hoje. Essa é a melhor forma de definir esses termos. Muito bem, agora vamos ver algumas coisas. Mas nós temos algumas declarações do espírito de profecia. O espírito de profecia estimula o estudo do livro de Daniel. Vamos ver então a primeira citação que vem do livro Atos dos Apóstolos, 585. No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Ali está o complemento do livro de Daniel. Um é uma profecia, o outro uma revelação. A profecia sendo o livro de Daniel. O livro que foi selado não é o Apocalipse, mas a porção da profecia de Daniel relativa aos últimos dias. Qual é essa porção relativa aos últimos dias? Os capítulos proféticos históricos. O anjo ordenou, e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao tempo do fim. Quando começou o tempo do fim? 1798. Evangelismo 363. Grande é a necessidade de examinar o livro de Daniel e o de Apocalipse e aprender cabalmente os textos, a fim de sabermos o que está escrito. Isso se chama o quê? Aprender os textos. Interpretação. Interpretar os textos corretamente. Mensagens Escolhidas, volume 2. O livro de Daniel está agora aberto. Ou seja, ele não é mais um livro selado. E a revelação feita por Cristo a João deve vir a todos os habitantes da terra. Pelo acréscimo do conhecimento deve ser preparado um povo para subsistir nos derradeiros dias. Um dos objetivos para a leitura do livro de Daniel é preparar um povo para subsistir nos últimos dias. Segunda Mensagens Escolhidas 109. No Apocalipse, o leão da tribo de Judá abriu aos estudiosos da profecia o livro de Daniel. E assim Daniel se erguerá em seu lugar. Alguém já leu esse texto que Daniel se erguerá em seu lugar? Vamos abrir em Daniel capítulo 12. Talvez você nunca interpretou esse texto corretamente. É no final do livro, Daniel capítulo 12, que o anjo Gabriel disse assim para Daniel. Daniel 12, verso 13. Diz assim: Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Aqui a irmã White ela faz uma aplicação, não é interpretação não. Mas não sei se vocês viram que ela estava citando Daniel 12, 13. O que vocês acham que é a interpretação de Daniel 12, 13? Isso é no final do livro, no final da vida de Daniel, e o anjo diz: Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás.
Interpreta descansarás para mim. Você vai morrer, Daniel. E te levantarás na tua herança. A ressurreição dos justos. No fim dos dias. Mas a irmã White ela faz uma aplicação interessante. Quando o anjo fala, você vai descansar, é como se o livro de Daniel fosse descansar. Ou seja, ele não vai ser compreendido. Mas te levantarás nos últimos dias. Ou seja, o livro de Daniel será aberto. Entendeu? Ele vai então, como ela diz aqui, olha só. Daniel se erguerá em seu lugar. Estão vendo? No inglês, ela está citando o King James de Daniel 12:13. Apesar de que as palavras estão diferentes no espírito de profecia aqui da Bíblia, de Almeida Corrigida Fiel, de Daniel 12:13. Quando ela fala, Daniel se erguerá em seu lugar, ela está dizendo, Daniel vai se levantar em sua herança. Estão compreendendo? Então, é uma aplicação que ela faz. Não é uma interpretação, mas é uma aplicação inspirada. Não tem como você errar. Ou seja, a irmã White está falando de como Daniel, nos últimos dias, ele vai falar. Não literalmente, ele não vai ressuscitar do pó da terra, não, mas as profecias de Daniel serão proclamadas aos confins da terra. Dá seu testemunho aquilo que o Senhor lhe revelou em visão dos grandes e solenes acontecimentos que precisamos conhecer ao nos encontrarmos no próprio limiar de seu cumprimento. Testemunhos para ministros 112. Terão nossos irmãos em mente que estamos vivendo em meio aos perigos dos últimos dias? Lede Apocalipse em conexão com Daniel. Ensinar essas coisas. Próxima citação. O livro de Daniel, em conexão com o de Apocalipse, exige especial estudo. Todo professor temente a Deus considere como, da maneira mais clara, compreender e apresentar o Evangelho que nosso Salvador veio em pessoa tornar conhecido ao seu servo João. As profecias fazem parte do Evangelho? De acordo com essa citação, sim. Ninguém deve desanimar no estudo do Apocalipse por causa de seus símbolos aparentemente místicos. Aí nós temos as promessas de Tiago 1,5. Se alguém falta sabedoria, Deus dará. E também, bem-aventurado, Apocalipse 1,3, aquele que lê. E os que ouvem as palavras desta profecia e guardem as coisas que nelas estão escritas. E se você quiser um comentário mais abrangente, não do próprio livro de Daniel, mas um comentário que estimula o estudo de Daniel, do Espírito de Profecia, Testemunhos para Ministros 112 a 118, é uma sessão inteira que fala sobre a importância de estudar o livro de Daniel. Nessa outra folha, intitulada A Vida de Daniel, vocês podem ver 25 características de Daniel que vêm para nós da pena inspirada. Por exemplo, Daniel é da tribo de Judá, da linhagem real. Ele veio de um lar simples, tinha bons hábitos de saúde, isso tudo baseado nos textos que seguem do Espírito de Profecia. Ele tinha quantos anos quando ele foi levado à Babilônia? 18 anos. Isso aí não é uma especulação. Veio da pena inspirada, é fato. Ellen White, ela teve uma inspiração divina, assim como Daniel e outros profetas da Bíblia, e o que ela fala é a autoridade, apesar dos escritos dela não fazerem parte do cânon das escrituras. 18 anos ele tinha quando foi levado à Babilônia. Ela entra até em detalhes de sua pessoa. Figura ereta. Sabe quando a gente senta às vezes e fica assim? Daniel era um jovem com figura ereta. Não é interessante? Como até nos mínimos detalhes ele tinha bons hábitos de saúde. Passo firme e flexível. Semblante sereno.
sangue puro, hálito incontaminado. Isso vem da pena inspirada, não é o que eu acho de Daniel, não. Mesmo antes de se inventarem pasta de dente, ele tinha um bom hálito. Pronta percepção, ele era inteligente. Linguagem escolhida e correta. Vocês acabaram de aprender a importância de falar corretamente nas aulas de redação e de homilética. Conhecimento extenso e variado. Sabe o que é isso? Conhecimento extenso e variado. Uma pessoa que conhece as coisas. Geografia, história, matemática. Uma pessoa bem abrangente em sua compreensão das coisas. Com tudo isso, trabalhador abnegado, prestativo, cortês, respeitoso, modesto, manso, bondoso, fiel nas coisas pequenas, homem de integridade, destemido, fiel e equilibrado.